Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cenário Entrevista. E hoje eu recebo o titular da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, para mim é uma satisfação enorme estar com você aqui hoje, para a gente conversar um pouco sobre a cultura do nosso estado. Cultura que passou por situações bem delicadas, né? Não somente aqui no Amazonas, como em todo o Brasil. Mas a gente vai começar por esse ano, né? Um ano difícil. Como é que foi que a Secretaria ela conseguiu passar por toda essa dificuldade e volta aos poucos retomar o seu trabalho? Esse ano realmente foi um ano com um início aí inesperado, né? Não se sabia muito bem de que forma a pandemia se movimentaria realmente no estado, e a Secretaria, naquele primeiro momento, fechou as portas de seus espaços. Mantivemos ali, seguindo todos os protocolos de segurança, um diálogo administrativo por conta da própria estrutura do espaço e procuramos fazer um trabalho mais assistencial, principalmente voltado à parte de distribuição de cestas básicas e refazendo o nosso planejamento, nos adequando ao que esse momento exigia, né? Inclusive já enxergando o que poderia vir a médio e longo prazo. Então, nesse meio tempo, a gente fez a distribuição aí de milhares de cestas básicas para absolutamente todos os segmentos culturais, não só na capital, mas também no interior, e fizemos um trabalho de planejamento voltado à parte auxiliar mesmo, né? Tanto que a gente lançou o auxílio emergencial no valor de R$600 em 3 parcelas, já está sendo pago. Fizemos 3 editais, um de conteúdo digital, outro de aquisição de obra de artes e outro de aquisição de obra literária. E já estamos aí no planejamento agora do que está sendo o segundo semestre, né? Então o trabalho foi muito nesse sentido. E um outro também que é o apoio psicossocial para os artistas. Isso é muito importante isso daí, né? A gente abriu um canal de atendimento, dando esse auxílio, esse suporte, e isso também permitiu ali que eles tivessem com quem conversar, para que a gente pudesse entender como a economia estava se movimentando nesse setor, e isso também nos ajudou muito na tomada de decisão em muitas das iniciativas que nós realizamos. Conseguimos fazer uma outra iniciativa que foi importante, foi a própria live, por exemplo, do Festival Folclórico de Parintins, que é uma cidade que vive essencialmente da cultura, pode-se dizer, por tudo o que significa o movimento cultural naquela localidade, e com isso ali você percebeu ali a economia da cultura se movimentando por conta da realização dessa atividade. E dessa forma a gente está trabalhando o nosso planejamento para poder fazermos efetivamente essa retomada da economia da cultura. Um dos projetos dessas ações que foram proporcionadas pela Secretaria, me chamou muito a atenção, que foi o Fica na Rede Maninho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele, como é que surgiu, como que foi a participação, a receptividade também do público. Foi ótimo, foi o primeiro edital que a gente lançou logo no início da pandemia, no primeiro momento ali, foi mais a pandemia começou aqui no estado meados de março, quando foi ali para abril, maio, a gente já lançou o Fica na Rede Maninho. A gente conseguiu contemplar naquele momento quase 300 projetos com um valor de R$1.000 e eram todos conteúdos digitais, não necessariamente conteúdos inéditos. Então ali a gente conseguiu já atender um bom público e conseguiu inclusive proporcionar conteúdo para quem estava em casa, porque ali a gente vivia realmente aquele momento do isolamento social. Então a gente até comenta que muita gente ficou sem viajar, ficou impossibilitado de ir ao shopping, à praia, mas todo mundo continuou consumindo cultura, continuou precisando da cultura para poder se manter em casa e se manter ali no seu ambiente familiar. Junto com o Fica na Rede Maninho veio o nosso grande desafio também, que foi migrar boa parte das atividades realizadas pela Secretaria para as plataformas digitais. Então a gente criou também o Cultura Sem Sair de Casa. Sim. Onde na hora que você abre lá no portal você tem um catálogo muito grande de atividades, como a visita em 360 graus do Teatro Amazonas e do Palácio da Justiça, que era algo que não tinha, aulas do Praticarte, que era o de violão, teclado, desenho, apresentações dos corpos artísticos da Secretaria, tem uma gincana cultural muito bacana que envolvia você utilizar uma literatura que você tivesse em casa, envolvendo as crianças. Quer dizer, a gente realmente acabou abrindo esse novo horizonte
na forma de se apresentar a cultura, de levar a cultura até a casa das pessoas. E é algo, inclusive, que a gente compreende que agora não tem mais volta, né? A partir de agora, esse formato presencial compartilhado com, é um novo momento, né? com as plataformas digitais vai ser necessário. Gente, o site da Secretaria de Cultura é muito interessante, ele é rico de informações. Eu vou deixar aqui para você, cultura.am.gov.br, para você acessar e ficar por dentro. Agora, o nosso maior símbolo vai abrir as portas para receber o público. Conta pra gente como é que vai ser esse retorno do Teatro Amazonas. O teatro é algo muito simbólico, né? O Teatro Amazonas, quando ele abre as portas, nos dá aí a esperança de realmente de dias melhores. A gente abriu agora no dia 20, com a capacidade limitada pelos órgãos de saúde, seguindo todo o protocolo, desde a sanitização do espaço até abrindo mais portas para o público entrar, liberando as portas laterais para o público sair, exigindo a máscara, seguindo realmente ali um formato que é necessário para a gente manter a segurança. E algo que eu percebi naquele momento foi o entusiasmo dos artistas, porque eles estavam fazendo lives, né, esse formato de lives, mas o entusiasmo de saber que o público estaria ali dentro assistindo ao vivo, eu até me emociono assim quando eu lembro dessa cena, conversando com eles empolgados, já querendo começar, e eu vi ali um público... Tá todo mundo com muita saudade, né? Um público entusiasmado, que aplaudia a cada movimento, aplaudia tudo o que acontecia, quer dizer... o público também queria estar ali naquele momento, prestigiando os artistas, e aí a gente percebe o quanto é importante, não só para o artista, mas também para a plateia, fazer esse encontro, e principalmente no lugar como é o Teatro Amazonas. Quais serão os espetáculos que estarão disponíveis? A gente está programando agora já para julho, fizemos a Orquestra de Violões, temos a Amazonas Filarmônica, que já tem uma agenda já regular às quintas-feiras. Então ela vai fazer a quinta agora e a quinta dia 29, e teremos na próxima terça o Balé Folclórico, né? Na terça-feira temos o Balé Folclórico do Amazonas. E aí com isso a gente fecha a nossa programação de julho. Com a divulgação da reabertura do teatro, então os grupos começaram a se movimentar na solicitação de pautas. E aí a partir de agosto certamente teremos aí uma programação mais diversificada. É importante salientar que essas apresentações estão acontecendo ainda de forma gratuita, também no formato híbrido, ou seja, quem não conseguir agendar pode assistir pelas nossas redes sociais. O de julho já está esgotado, né? E em agosto a gente certamente vai ter uma programação bem intensa aí para o pessoal matar a saudade do Teatro Amazonas. Além do teatro, tem os outros espaços, já abriram também as portas. Explica pra gente como é que está sendo essa programação nos espaços públicos da Secretaria de Cultura. A gente começou, antes de abrir para o espetáculo, a gente já abriu para visitação, né? Então alguns lugares são estratégicos, inclusive para esse movimento da economia do turismo, né? Que as pessoas que vêm para cá, praticamente todos os equipamentos que tem na área urbana são nossos, né? Tirando Ponta Negra, um ou outro, mas os museus, né, centros culturais, são todos geridos pela Secretaria de Cultura. Então a gente já estava fazendo essa parte de visitação já há alguns dias. E agora o Teatro Amazonas fez esse marco que é para o público, e a gente já está recebendo pedidos para os outros espaços também, como o Teatro da Instalação, o Gebres Medeiros, dentre outros. Aos poucos vão começar também, com toda a segurança, voltar a receber público. Para todos os espaços é necessário um agendamento prévio? Exatamente. Por enquanto a gente vai continuar nesse formato, a gente não vai evitar essa questão de fila em bilheteria, fila de espera, o que a gente puder fazer para manter aí a segurança das pessoas e a tranquilidade na hora de prestigiar um espetáculo, a gente vai fazer. Então, lá no cultura.am.gov.br, você abre, busca lá o espetáculo que você quer. Se não tiver mais vaga, você tenta marcar ali para o seguinte, para o mais próximo, ou ainda acompanha pelas nossas redes sociais. Gente, eu estou conversando com o secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já.
universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário Diversidade. Toda a sexta às 6 da tarde na TV Cenário. Acesse revistacenarium.com.br. Voltamos com o Cenário Entrevista, que hoje recebo aqui no sofá da Cenário Marcos Apolo Muniz, secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa. Teatro Amazonas vai fazer 125 anos. Que programação está sendo preparada, secretário? Olha, uma programação bem ampla e a gente está bem entusiasmado com isso. Começamos agora com o lançamento da marca, né? Anunciamos a marca dos 125 anos. Um jovem amazonense, designer, foi a marca escolhida lá pela comissão e essa marca então passa a integrar todo o material que está sendo divulgado. E aí um conjunto de ações que acontecerão em datas marcantes do aniversário do teatro ou em datas históricas do teatro, até culminar no dia 31 de dezembro, onde é o grande dia. Então a gente vai ter aí exposição, vamos ter apresentações especiais, vamos ter algumas intervenções no Lago São Sebastião, se permitido, até a data que está marcada. Lançamento de revista, já lançamos agora também uma revista que tem jogos, né, que tem algumas brincadeiras para o público, não só infantil, mas todo mundo com certeza vai curtir. São algumas das iniciativas que nós estamos realizando para realmente dar a este teatro a comemoração e a festa que ele merece. E a gente já está caminhando para o meio do ano, ou melhor, para o fim do ano. E uma das festas mais esperadas pelos amazonenses é a grande festa de Natal. Como é que vai ser esse ano? Tem alguma coisa preparada, mesmo que seja via internet? Como é que está? A gente já está nós já temos um planejamento, na verdade. A gente ainda está aguardando um pouco, esperando chegar ao que seria a nossa data limite para definir o que divulga ou se não divulga, né? Mas porque até para compreender a importância do Natal na geração de trabalho. Tem muita gente que espera esse momento para aumentar a sua receita, toda aquela programação que a gente realiza normalmente ali dentro do teatro, no entorno do teatro. Mais ou menos um mês, né? O mês de dezembro quase todo, né? Final de novembro a gente já começa e aí vai até início de janeiro tradicionalmente. Você já tem um movimento significativo da economia. Essa pesquisa, né, esse questionamento que é feito aos comerciantes, ao pessoal ali da rede hoteleira, aos restaurantes, até mesmo ao comércio informal que acaba, né, se posicionando ali naquele lugar, e aos artistas, aos técnicos, aos profissionais que precisam desse trabalho para poder ali defenderem o que seria ali a sua última ação do ano, já se preparando para o ano seguinte. Então a gente programou algo que não fica ali naquela área como tradicionalmente conhecida, né? Realizaríamos ali a atividade, mas também a gente tem um conjunto de ações que vão chegar nas escolas, na periferia e até em outros municípios, mas isso vai depender realmente do que nos espera pela frente nos próximos meses, contando com a colaboração de todos, evidentemente, aderindo à imunização completa, que seria a segunda dose, ainda seguindo os protocolos de segurança de máscara, higienização, procurando manter o distanciamento. A gente certamente conseguirá nos livrar completamente dessa pandemia e teremos aí certamente um belíssimo final de ano. Ainda falando de festas, nós temos aí bem pertinho, logo depois do Natal, nós temos o Carnaval e já tem o pessoal que está se preparando para o Festival Folclórico de Parintins. Verdade. Gostaria de saber o que tem aí, o que a Secretaria está preparando. A gente já vem conversando com os presidentes das escolas de samba, não só do grupo especial, mas também do grupo de acesso. A gente está programando uma ação ainda esse ano, uma ação voltada já à divulgação do que será, o que poderá vir a ser o Carnaval 2022, também como uma forma de auxiliar essa cadeia produtiva de profissionais que atuam no Carnaval, costureiras, aderecistas, desenhistas, músicos,
Então a gente tem essa preocupação de não só manter viva, né, manter acesa aí a chama do carnaval, como também de manter esse evento forte, fortalecido, porque ele envolve também um outro setor que não é só o cultural, mas é o turismo, né, e acima de tudo a geração de trabalho, porque ele movimenta de forma significativa e expressiva a economia do município e a economia do estado. Então a gente já está conversando, já está se discutindo inclusive questão de datas, formato, uma série de questões necessárias nesse momento agora de planejamento, e aí, claro, no momento adequado, se os órgãos de saúde nos permitirem, a gente divulga então o que será esse calendário, a gente divulga então o que vai ser essa programação e quem sabe termos ali o sambódromo na sua totalidade com o público. Se não for permitido, faremos no formato que for autorizado, até porque a prioridade hoje, não tenha dúvida, é preservar a vida. Parintins a mesma coisa, está um pouco mais distante, é um cenário, temos aí 11 meses pela frente, mas a cidade já está esperando que esse momento aconteça. A gente acredita que teremos um público expressivo na cidade, talvez maior do que normalmente vai à cidade nesse período, porque as pessoas realmente estão nessa vontade de ver de novo o festival, né? Celebrar a vida, com respeito a todos aqueles que nos deixaram, evidentemente. E também já estamos mantendo um diálogo constante, regular, com os bois, para que a gente tenha um planejamento para receber bem esse público e fazermos um grande espetáculo também fundamental para a promoção do destino Amazonas, fundamental para a economia, fundamental para o turismo, fundamental para o estado. Agora, um dos grandes espetáculos reconhecidos em nível internacional, o Festival Amazonas de Ópera, ele aconteceu esse ano. Como é que foi possível? Esse ano a gente fez ele 100% online, não houve recurso público, ele foi feito 100% patrocinado. Nós já havíamos feito uma captação para o que seria o festival no ano passado e nós tínhamos um prazo de execução e nós tínhamos aí essa cadeia também de artistas e produtores e técnicos que poderiam ser auxiliados a partir da execução, mesmo que nessa plataforma digital. Mas mesmo assim houve um cuidado para se fazer um festival muito especial, com 3 obras de autores brasileiros, obras inéditas, utilizando a animação, o que permite um entendimento mais facilitado dessa linguagem artística, um tempo de execução menor também. Então tudo isso permitiu que fosse um festival realmente mesmo diferente dos outros 22 que nós realizamos, mas um festival muito especial, muito simbólico e muito significativo. No próximo ano a gente tem a programação do que seria o de 2020 que não foi executado, mas a gente realmente ainda não divulgou porque é tudo muito parecido, né? A gente depende de alguns critérios, alguns quesitos para poder definir em que momento a gente consegue lançar o calendário, divulgar efetivamente e começar a produção. Ainda estamos no prazo e aí a gente está trabalhando isso de forma muito técnica. Secretário, um dos pontos assim muito que geraram até confusão, a Lei Aldir Blanc, né, o apoio, o edital. Gostaria que o senhor fizesse um balanço de como foi, né, essa realização, esse apoio cultural e se há possibilidade de prorrogação, ou melhor, a abertura de um novo edital. Perfeito. A Lei Aldir Blanc foi uma grande conquista da cultura do país. A gente, quando dialogava no Fórum Nacional de Secretários, buscando caminhos para auxiliar a cadeia produtiva da cultura, foi identificado ali um recurso no Fundo Nacional de Cultura que permitiria que nós fizéssemos isso. Fizemos uma grande articulação política com o apoio maciço de todos os movimentos culturais e conseguimos então tornar realidade a distribuição desse recurso para os estados e municípios. Nós, por exemplo, eu fui um dos que pleiteei que não houvesse a linha de corte, inclusive populacional, que havia inclusive essa discussão de só se atender até determinada faixa populacional, o que significaria que só 4 ou 5 municípios do Amazonas tivessem acesso ao recurso. Isso aconteceria com outros estados, como Pará, Amapá,
o Acre, ou seja, o norte principalmente são menores, né? Seria população, populacional. E alguns estados do Nordeste. A gente conseguiu tirar essa linha de corte que permitiu que o recurso fosse democraticamente distribuído. A partir daí partimos para o processo de distribuição desse recurso, através do auxílio emergencial e através dos editais, no caso do estado. Nós administramos, apesar de ter previsto 38 milhões, ao final nós chegamos a algo em torno de 45 milhões. É um valor assim significativo e histórico por tudo que já foi feito até hoje em termos de editais. Realizamos 20 e poucos encontros com a classe artística para definir o formato dos editais, e aí nós definimos em 3 formatos. Um que nós fizemos com o nome de Feliciano Lana, que era o nosso grande artista indígena que nos deixou por conta da pandemia. O outro nós intitulamos de Equipa Cultura, que era para aquisição de equipamentos, porque nós percebemos que muita gente vendeu o seu instrumento, vendeu o seu material de trabalho para poder se alimentar naquela ocasião. Então esse edital permitiria que ele recuperasse o seu material e voltasse a trabalhar. E o outro nós intitulamos de Encontro das Artes, um edital com recurso 100% destinado ao interior do estado, com ações voltadas ao interior do estado. Nós contemplamos algo em torno de 800 projetos. O que a gente conseguiu alcançar aí algo em torno então de 16 mil pessoas diretamente da cadeia produtiva da cultura. E a viabilização foi muito rápida. Muito rápida. Eu a gente desde o início nós solicitávamos que... Foi emergencial mesmo. Exatamente, que nós pudéssemos executá-lo até 31 de dezembro deste ano, mas naquele momento o governo federal determinou que precisava que fosse até o dia 31 de dezembro do ano corrente, do ano de 2020. Para você ter uma ideia, só foi possível, não foi só pelo empenho da equipe da Secretaria de Cultura, mas envolveu a parceria com a Secretaria de Fazenda, Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado. Sem eles, com certeza, esse recurso não teria chego lá na ponta. A decisão do governador de nos permitir executar o edital não em 45 dias, como diz a 8666, mas executar em 15 dias, e houve o entendimento jurídico para isso, o amparo jurídico para isso, porque senão nós não conseguiríamos chegar na ponta. Para você compreender, no final, já na reta final, mesmo a Secretaria de Fazenda já estando fechada, como ela fecha administrativamente todos os anos, ela continuou pagando os prêmios da cultura para que a gente não deixasse, né, de chegar com esse recurso para as pessoas que haviam sido contempladas. Só que ao final nós recebemos 2.500 projetos e nós realizamos pagamento até o dia 31 de dezembro. Né? Foi um desafio muito grande. E é natural que esses projetos que não foram contemplados ficassem insatisfeitos. Isso é natural, isso acontece em qualquer tipo de concurso, vestibular, qualquer processo seletivo que você faz, você não consegue contemplar todos. O edital a gente compreende que é o processo mais democrático de execução do recurso público, pela forma como ele faz, mas ele acaba causando essas questões. Para a gente o que foi mais importante foi dar transparência e lisura ao processo. Tanto que todos que nos questionaram, eles tiveram acesso a todo o andamento, todas as etapas. Chegamos até a ser procurados por advogados, foram muito bem recebidos lá, e após a leitura de todos esses profissionais, percebeu-se que não houve nada de errado, né? Tanto que a gente não está respondendo nada, não há nenhum questionamento jurídico sobre o processo de execução da Lei Aldir Blanc. Que o Estado do Amazonas teve a grata informação ao final do processo de sermos o terceiro estado em execução. 98,8% do recurso foi executado. Quase 100%, né? O que para a gente é um alívio e uma alegria, que faz mostrar, assim, teve estado que não executou 20% do recurso. Né? Então a gente correu muito lá, se empenhou muito. E toda a regra desse processo foi debatida com a própria classe. Né? Então todo mundo, de uma certa forma, participou para que ficasse no formato como ele ficou. Então a gente está bem tranquilo em relação a isso e a gente continua à disposição para qualquer esclarecimento. Todas as pessoas que nos procuraram para tirar dúvidas, essas dúvidas foram esclarecidas. A gente compreende muito, são inclusive muito próximas a mim pela história que eu tenho com a cultura, como profissional da cultura. Sim, sim. E a partir desse momento eles até compreenderam, realmente eu te conheço aí há 20 anos, há 30 anos, e o processo ele seguiu realmente um critério muito técnico
Agora a possibilidade de reabrir o edital, existe? Não há. Então está havendo uma confusão com a possibilidade de prorrogar a prestação de contas. Isso já ocorreu. Foi porque justamente a data de pagamento era até 31 de dezembro e a data de prestação de contas até 31 de março, e nós teríamos, acho que, mais um mês para finalizar a nossa prestação de contas. Nós ficamos trabalhando, inclusive o Amazonas, mais do que os outros estados, porque aqui a pandemia estava numa situação mais delicada, mas todos os estados nos apoiaram nesse sentido. A gente trabalhou realmente em bloco. Até aproveito aqui para agradecer o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Cultura do Brasil, o Fabrício Noronha, lá do Espírito Santo, o nosso presidente, Úrsula Vidal, minha colega aqui do Pará, saiu agora há pouco. A gente realmente teve um diálogo muito próximo para que tudo isso se tornasse realidade. E aí a gente conseguiu prorrogar até 31 de dezembro. Então, quem não primeiro abrimos para adaptação, para adequação, para quem não podia realizar mais de forma presencial, que transformasse para o formato online para poder cumprir o prazo. Ou seja, a gente tentou disponibilizar todos os mecanismos possíveis e legais para que as pessoas não deixassem de cumprir o seu compromisso pelo recurso que receberam. E agora tem muito projeto que vai ter aí até o final do ano para ser realizado. E aí agora a gente está trabalhando numa outra questão, que são os resquícios que ficaram em conta. No caso do estado do Amazonas ficou muito pouco, mas tem estados que estão com recurso represado que são de um volume significativo. No nosso caso, assim que se decida o que eu posso fazer efetivamente com o dinheiro, eu ainda tenho os projetos que estão credenciados, que estão num cadastro de reserva. Tipo uma lista de espera? Numa lista de espera. São projetos que seguiram todo o processo, mas que pela pontuação ficaram ali um pouco abaixo dos projetos que foram contemplados com recurso. Compreendi. Então, um ou outro poderá ainda ser contemplado. Eu não tenho legalidade para abrir novo edital com esse recurso. De qualquer forma, eu abro aqui um pequeno parêntese nesse comentário, para trazer a informação de que a gente acabou de executar 3 outros editais, já com recurso do Estado, de conteúdo digital, aquisição de obra de arte e aquisição de obra literária, e já estamos aí às vésperas de lançar outras iniciativas parecidas com recurso do Estado. Não só para a capital, mas iniciativas que vão alcançar o interior do Estado e também vão alcançar as administrações, as gestões municipais. E uma última informação desse momento agora, em relação a isso, o auxílio emergencial que nós executamos agora, que nós recebemos aproximadamente um pouco mais de 1.000 pessoas foram credenciadas, e passaram por todo o processo, 2/3 eram do interior do Amazonas. 38 municípios, além da capital, estão recebendo auxílio emergencial. Da Lei Aldir Blanc, nós chegamos a quase 50 municípios, sabendo que apenas 21, acho que foi 21 ou 22 no final ali, que conseguiram ir direto ao governo federal e pegar o seu recurso. Mas com o trabalho que a gente fez, a gente conseguiu chegar a quase 50 municípios nessa distribuição de recursos. Por que não chegamos a todos? Porque aí tem questões diversas, desde do movimento cultural do próprio município, questão técnica, comunicação, enfim. Mas todos tiveram oportunidade e a gente fica muito feliz em poder contribuir com isso. Secretário, nosso tempo já acabou, infelizmente, porque falar de cultura falar de um assunto muito importante, principalmente para o nosso estado, que é reconhecido mundialmente. E eu quero deixar o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais, se tiver algum projeto novo que o senhor queira dar em primeira mão aqui para a gente, informar aqui, fica o espaço para o senhor. E em nome de toda a nossa equipe da Revista Cenário, da nossa diretora-presidente Paula Litaif, eu agradeço o senhor ter aceito o meu convite. Eu que agradeço a oportunidade, para mim foi uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com vocês da Cenário, até pela qualidade do material que vocês produzem, pelo trabalho que vocês vêm fazendo, divulgando o Amazonas, a Amazônia, não só a cultura, mas a história do nosso estado, os povos tradicionais. Então esse trabalho realmente é importante para que as pessoas compreendam o que é a realidade do nosso estado, um estado tão rico, tão belo, e eu sempre falo isso,
que ninguém pode passar por essa vida sem conhecer o Amazonas. Então, quando eu estou fora daqui, sempre que eu conheço alguém, eu falo: você não pode passar por essa vida sem ir ao Amazonas, sem comer um peixe lá no Amazonas, sem conhecer o povo do Amazonas. E aí eu quero deixar aqui a minha gratidão, meu muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam aqui até agora. O nosso portal é o cultura.am.gov.br, as nossas redes sociais é Cultura do AM, por lá você acompanha toda a nossa programação. Nós temos um conjunto de ações que já estão muito bem planejados. A gente tem divulgado de forma gradativa justamente por conta dos protocolos. Há sempre essa preocupação de você divulgar algo e depois algo impossibilitar que isso ocorra. Mas o que eu posso antecipar a vocês certamente é o trabalho que está sendo feito de forma muito técnica, não só pela Secretaria, mas principalmente pela Fundação de Vigilância e Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, para que a gente possa, com segurança, de forma gradativa, irmos liberando outras atividades que movimentam a cadeia economia da cultura, não só a Secretaria, mas outros profissionais que se envolvem. Isso é um trabalho que a gente tem feito de forma muito intensa, efetiva, mas sempre respeitando quem conhece, quem sabe, aí, porque o mais importante, como já falei, hoje é preservar a vida. Então, agradeço, espero voltar a encontrar com você num outro diálogo tão agradável como esse. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor, também. E a você que me acompanhou até agora, acessa o site da Secretaria de Estado da Cultura. É muito interessante, é rico de informações. Mas não deixa de nos acompanhar aqui na Revista Cenário. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo programa.